Bem, vamos voltar aqui. Lembram do contexto de Zacarias 12? Qual o contexto? Deus ia proteger Israel de nações, que iam se levantar contra a guerra, e quem atacasse Jerusalém ia ser ferido pela espada, certo? E a gente tem a morte de uma pessoa querida ou de pessoas, como também a possibilidade de se traduzir a quem foram transpassados. E também faz sentido por ser pessoas que não morrem só uma pessoa em uma guerra, onde o próprio versículo 8 Deus se identifica com a casa de Davi, no caso que também morreram na guerra. Então pode ser uma identificação com o povo. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre aquela época da dinastia dos Asmoneus, sobre Macabeus, os martelos, forte como martelos. Vamos falar dos líderes que teve naquela época. Eles tiveram uma liderança de 104 anos. A gente vê Matatias no ano 167 a 166, Judas do ano 166 a 161, que foi o Judá Macabeu, que foi o principal, de 166 a 161, o Jonatas de 161 a 144, Simão de 144 a 135, João Hircano de 135 a 106, Aristébulo e os filhos, de 106 a 63, e termina mais ou menos aí, porque depois Roma toma conta, ok? Vamos ver o que aconteceu nessa época. Quem é o Judá Macabeu? Vamos ver mais ou menos um pouquinho a história dele? Vamos ler e entender. Isso aqui você vai encontrar referência em 1 Macabeus. Vamos ler um pouquinho aqui. 1 Macabeus capítulo 2, o que diz? Quanto a Judas, verso 66. Quanto a Judas Macabeu, valente guerreiro desde a sua juventude, será o comandante do vosso exército e dirigirá a guerra contra os pagãos. E vós atrai ao vosso grupo todos os que observam a lei, e assegurai a desforra do vosso povo. Retribui aos pagãos o que eles merecem, e permanecei atentos ao que prescreve a lei. A seguir abençoou-os e foi reunido a seus pais. Aqui é Simeão, tá? Ele morreu no ano... Aqui no calendário deles é 146, porém no calendário hebraico é mais tardio. Deve ser o ano 167, mais ou menos. E foi sepultado no sepulcro de seus pais em Modim. Israel inteiro pranteou veementemente. Ou seja, muitos de Israel choraram por esse homem, o Simeão. Agora vamos ver Judá Macabeu. Judas, 1 Macabeus capítulo 3. Judas cognominado Macabeu, seu filho, levantou-se em seu lugar, e todos os seus irmãos, e quantos haviam aderido a seu pai, apoiaram-no, pelejando com alegria os combates de Israel. Ou seja, nessa época. Isso daqui é por volta do ano 166 a 160 antes da Era Comum. Não, é 166, nessa época que o Judá Macabeu assume a liderança. E a gente sabe que Zacarias 12 ou 14 foi mais ou menos um pouquinho antes disso. Ou seja, será que aconteceu alguma coisa parecida? Vamos ler. Verso 3. Ele estendeu a glória do seu povo, revestiu a couraça como um gigante, e cingiu suas armas de guerra. Sustentou muitas batalhas, protegendo o acampamento com sua espada. Foi semelhante ao leão nas suas façanhas, e ao filhote de leão que ruge sobre a presa. Deu caça aos iníquos, desencovando-os, e a chamas entregou os que perturbavam seu povo. Esmoreceram os iníquos pelo terror que ele inspirava. Todos os que praticavam a iniquidade ficaram confundidos, e a libertação foi por ele conduzida a bom termo. Causou amargos de sabores a muitos reis, ou seja, não foi só um rei, a muitos reis, ou seja, muitos povos. Mas alegrou Jacó pelos seus feitos, e sua memória será sempre abençoada. Percorreu as cidades de Judá, exterminando do seu meio os ímpios, e afastou de Israel a ira.
Seu nome chegou até as extremidades da terra, e os que estavam dispersos ele reuniu. Ou seja, até os dispersos ele reuniu. Será que é um pouquinho parecido? Vamos ver. Por isso que é bom a gente estudar a história também. Tem um livro bom também, Flávio José, que ele conta a história do povo de Israel. É necessário para você esses livros para você entender. Vamos lá, verso 10. Apolônio tinha recrutado, além dos pagãos... Essas aqui são as primeiras vitórias dele, tá? Apolônio tinha recrutado, além dos pagãos, um forte contingente da Samaria para empreender a guerra contra Israel. Ciente disso, Judas saiu ao seu encontro, derrotou-o e o matou. Muitos tombaram, feridos de morte, e os restantes fugiram. Recolhidos seus despojos, ficou Judas com a espada de Apolônio, com ela combatendo todos os seus dias. Entre mentes ouvira Serom, comandante do exército da Síria, que Judas havia reunido em torno de si um pugilo de fiéis e de gente disposta para a guerra. E disse consigo mesmo: vou conquistar renome e cobrir-me de glória no reino, enfrentando Judas e os que estão com ele, estes desprezadores das ordens do rei. O cara estava puto com Judas aqui. Preparou-se, pois, e juntamente com ele subiu um forte contingente de ímpios, que iam ajudá-lo a tomar a vingança dos israelitas. Aproximando-se ele da subida de Bet-Horon, saiu Judas a seu encontro com pouca gente. Com pouca gente, olha só. Ao verem aquele exército que marchava contra eles, disseram a Judas, os seus homens: como poderemos nós, tão poucos, enfrentar a multidão tão grande e poderosa? Ou seja, os caras estavam inseguros, porque eles estavam usando realmente a lógica. Além disso, estamos extenuados, não tendo comido nada hoje. Os caras ainda estavam com fome em menor número. Mas Judas respondeu: é bem fácil que muitos venham cair nas mãos de poucos, pois não há diferença para o céu em salvar com muitos ou com poucos. A vitória na guerra não depende do tamanho do exército. É do céu que vem a força. Ou seja, a gente vê isso, né, com Zacarias 12, que o povo ia confiar no Eterno, né? Então é bem semelhante isso daqui. Vamos continuar aqui. Eles vêm contra nós repletos de insolência e de iniquidade, para nos exterminar a nós, nossas mulheres e nossos filhos, e para nos despojar. Nós, porém, combatemos por nossas vidas e por nossas leis. Por isso, ele os esmagará à nossa frente. Ou seja, ele está confiante, completamente confiante no Eterno aqui. Porque eles estão indo pelo lado certo, eles estão guardando as leis de Deus. Por isso ele os esmagará à nossa frente. Quanto a vós, não os temais. Apenas acabou de falar, arremessou-se contra eles de improviso, e Serom e seu exército foram esmagados diante dele. Olha só como Deus estava com o povo. Os homens de Judas perseguiram-nos pela descida de Bet-Horon até a planície. Pereceram cerca de 800 dos inimigos, enquanto os restantes fugiram para a terra dos filisteus. Assim Judas e seus irmãos começaram a ser temidos, e o temor se espalhou entre os povos circunvizinhos. Olha aqui, entre as nações próximas ali, assim como Zacarias está falando. Sua fama chegou até o rei, e das batalhas de Judas falavam os povos. Ou seja, Jerusalém ficou conhecida por vencer em batalhas com a ajuda do próprio Eterno. Não é parecido, gente? Então, verso 27. Ao receber essas notícias, o rei Antíoco enfureceu-se, aquela peste lá do Antíoco, violentamente, e mandou reunir todas as forças do seu reino. Isso daqui foi depois que ele já tinha feito toda aquela destruição lá que a gente teve no estudo de Daniel. E mandou reunir todas as forças do seu reino, um exército poderosíssimo. Abriu seu tesouro e adiantou o soldo de um ano às tropas, dando-lhes ordem de prontidão para qualquer eventualidade. Então percebeu que minguava o dinheiro em seus cofres e que os tributos da província haviam diminuído em consequência da revolta e da calamidade que ele mesmo havia desencadeado no país.
ao pretender suprimir as leis que vigoravam desde os tempos mais remotos. A gente tem todo aqui a narrativa. Depois eu peço que vocês leiam o livro de Macabeus. Eu vou ver aqui do 35 para não ficar muito longo, tá? Verso 35. Lísias deveria enviar contra eles um exército para extirpar e fazer desaparecer a força de Israel e o que ainda restava de Jerusalém, apagando até mesmo a lembrança deles no lugar. Além disso, deveria estabelecer filhos de estrangeiros em todas as suas terras e distribuir seu país em lotes. A seguir, o rei tomou consigo a metade restante das tropas e partiu de Antioquia, capital do seu reino. E depois de atravessar o Eufrates, pôs-se a percorrer as províncias do Planalto. Certo? Isso aqui é por volta do ano 165, tá? Lísias, que vai falar de Lísias, escolheu Ptolomeu, filho de Dorímenes. Aí coloca aqui, fala do exército. Deixa eu ver uma coisa mais. Verso 45, o que diz? Ora, Jerusalém estava despovoada como um deserto, nela não entrando e dela não saindo nenhum de seus filhos. Concucado estava o santuário. E os filhos dos estrangeiros ocupavam a cidadela, transformada em hospedaria para os pagãos. Desaparecera a alegria de Jacó, e não se ouviam mais a flauta e a cítara. Porém, tem aqui, reuniram-se, pois, e dirigiram-se a Masfa, em frente a Jerusalém, porque ali houvera outra hora um lugar de oração para Israel. Jejuaram naquele dia, vestiram-se de pano de saco, espargiram cinza sobre a cabeça, rasgaram suas vestes, depois desenrolaram o livro da lei, nele procurando o que os pagãos perguntavam às representações dos seus falsos deuses. Porque naquela época você sabe que não tinha mais profetas, tá? Trouxeram também as vestes sacerdotais, as primícias e os dízimos, e convocaram os nazireus que já faziam completado o período do seu voto. E diziam, elevando a voz para o céu: que faremos desta gente e para onde os levaremos? Teu lugar santo está conculcado e profanado, teus sacerdotes jazem no luto e na humilhação. Vê que os pagãos se coligaram contra nós, a fim de nos aniquilarem. Aqui ele está fazendo a oração, tá? Vou pular um pouco aqui para não ficar grande. Todo mundo tem acesso a isso daqui, tá? Vamos para 1 Macabeus capítulo 4, verso 6. Ao amanhecer, Judas apareceu na planície com 3.000 guerreiros, embora sem armas e sem espadas, em número desejável. E viram que o acampamento dos pagãos era poderoso e fortificado, e que a cavalaria fazia ronda em seu redor, todos parecendo treinados na guerra. Por isso disse Judas aos seus: não tenhais medo do seu número, nem vos desencorajeis ante seu ímpeto. Lembrai-vos de como nossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando Faraó os perseguia com seu exército. Clamemos, pois, agora ao céu, suplicando-lhe que se mostre benigno para conosco, que se recorde da aliança com os nossos pais e esmague hoje este exército que está diante de nós. Ao verso 11. Então saberão todos os povos, que existe alguém que resgata e salva Israel. Foi quando os estrangeiros, levantando os olhos, viram-nos marchando contra eles, e saíram do acampamento para enfrentá-los. Os homens de Judas, tocadas as trombetas, engolfaram-se na batalha, e os pagãos esmagados tiveram de fugir para a planície. Mas todos os que estavam na retaguarda caíram sob a espada. Perseguiram-nos ainda até Gazara, e as planícies da Idumeia, de Azoto e de Jânia, sucumbindo dentre eles cerca de 3.000 homens. Judas, porém, retornando com seu exército da perseguição aos fugitivos, disse ao povo: deixai de lado a avidez dos despojos, pois outro combate nos espera. Górgias e seu exército estão na montanha perto de nós. Enfrentai, pois, agora os nossos inimigos e dai-lhes combate. Depois recolhereis os despojos com toda a segurança. Você sempre vê que despojos é sempre coisa de guerra, né? Enquanto Judas estava ainda completando essas instruções, apareceu um destacamento deles, espiando do alto da montanha.
Certo, vamos pular um pouquinho, vamos ver verso 25. Assim uma grande salvação. Não, vou